Olá, alunos, espero que todos estejam bem, que todos estejam passando por esse momento com muita serenidade, tranquilidade. Nós, professores, estamos trabalhando para que vocês não saiam prejudicados em nenhum sentido no conteúdo de vocês. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas o Brasil todo está passando por essa mesma experiência de ter aula remotamente. Então, vamos, entender o momento que a gente está vivendo, que realmente a gente não tem precedentes de estarmos em casa e de parar tudo. Então é algo muito novo que a gente está pegando, né, com o tempo, e a gente está utilizando de todos os métodos para que isso não saia, né, do controle e que vocês não sejam prejudicados, tá certo? Então a gente vai dar início à nossa aula. Na verdade, o conteúdo da nossa aula ela é bem simples. É o conteúdo de resumo, fichamento e resenha. Eu acho que todo mundo já teve contato com esse tipo de instrumento. E eu quero que vocês tenham um novo olhar, né? Um olhar diferente do que vocês estão acostumados a ver, por exemplo, no ensino médio. Eu quero que vocês entendam e tenham o fichamento, a resenha, o resumo, como um instrumento de estudo, um instrumento de catalogação das leituras que vocês tiverem, né, durante toda a graduação de vocês. Vocês vão ler muito livros, vocês vão consultar muito livros, né, e vocês vão deixar essas informações morrer, vocês vão deixar essa informação se perder na cabeça de vocês, ou vocês esquecerem, né? Ao longo da nossa vida a gente tem várias leituras que acaba que a gente esquece, né? Então a melhor maneira de não esquecer essas leituras, é utilizar esses instrumentos que tem em mãos, né? O fichamento, que é o primeiro tópico da nossa aula de hoje, é o principal instrumento de catalogação de informações que vocês podem estar utilizando para complementar o estudo de vocês. O que é o fichamento? Existem vários tipos de fichamento, certo? O mais comum, o mais usado é o fichamento mesmo, só o fichamento. O que é isso? É quando você faz uma leitura e utiliza assim um marca-texto para marcar as partes mais importantes do livro, é mais ou menos isso, só que você vai transcrever as partes mais importantes daquela sua leitura. Ah, mas para que serve isso? Digamos que você está escrevendo algum trabalho acadêmico, um artigo acadêmico, o TCC de vocês, que vocês vão utilizar diversas leituras para isso. Suponhamos que vocês utilizem 10 livros para fazer o TCC de vocês. Imagine 10 livros. Será que vocês vão lembrar todas as informações que está contido? Ou vocês vão lembrar onde é que está aquela informação importante que você vai utilizar no seu trabalho? Então é um método de organização e que vocês podem também utilizar esse método para não perder informações, para que vocês tenham a possibilidade de consultar posteriormente essas informações e vocês não perderem muito tempo para procurar aquele trecho, por exemplo, que você quer utilizar no seu trabalho. Então, o que é o fichamento? O fichamento é a transcrição, é quando eu pego, escrevo tal qual está no livro e coloco a página no final desse parágrafo. Eu pego partes importantes do texto, transcrevo tal qual está no livro e coloco a página. Por quê? Porque depois você vai procurar essa informação, você saber onde é que está essa informação no livro. E como eu disse, quando a gente está fazendo um referencial teórico de um texto, como eu expliquei vocês, é quando a gente faz essa conversa, traz os autores principais que falam daquele tema que você está escrevendo, você vai utilizar vários livros para poder saber as ideias desses autores. Como é que você vai encontrar essa informação depois? Você vai pegar cada livro e vai procurar? Convenhamos que vamos perder muito tempo quando a gente faz isso. Então, a gente utiliza o fichamento justamente para encontrar mais facilmente essa informação, certo? Humberto Eco, por exemplo, ele vai dizer
que a situação ideal seria dispor em casa de todos os livros de que se tem necessidade, mas reconhece que essa condição ideal é muito rara mesmo para mesmo para quem é estudioso profissional. O que que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente utiliza livros e esses livros a gente não tem. É um livro que a gente pega da biblioteca, é um livro que a gente pega emprestado. E como é que você vai voltar aquelas informações depois de estar escrevendo, por exemplo, o TCC de vocês, que vocês têm meses para escrever e tem que devolver o livro? Então vamos pegar as partes importantes, você vai copiar o livro, né? Vamos pegar as partes importantes, transcrever para depois você utilizar desse conteúdo. Então, como é que é feito o fichamento, né? Como método de estudo, como método de catalogação dos estudos, os professores de vocês provavelmente tá indicando vários livros até mesmo que não vai ser utilizado na disciplina, mas livros que são essenciais para a formação de vocês. A gente sempre está dando dica de livro e é importante que vocês tenham, né, uma forma de organização para que essa informação que você lê não se perca, né? Não se perca na memória de vocês, não se perca nos papéis de vocês, certo? Existem várias maneiras, como método de estudo, eu vou apresentar algumas maneiras, inclusive as que eu faço, tá certo? Antigamente, é algo muito antigamente, que era matéria obrigatória para quase todos os, né, os colégios, faculdades, era a utilização dessas fichinhas. Muita gente já não utiliza, é uma coisa meio ultrapassada, mas eu particularmente ainda uso. Eu acho muito fácil de encontrar as informações dessa maneira. Olha aqui essa fichinha. Essas fichas é um papel um pouco mais pesado, um pouco mais grosso. Ela vende em qualquer livraria, certo? As pessoas deixaram de usar, mas eu gosto muito ainda. Isso é um método que eu encontrei de ter as informações que eu quero ter, né? Que eu quero depois consultar. Vejamos. Isso aqui eu cortei, deixa eu pegar um mais. Pronto. Aqui tem até uns escritos aqui, ó. Que eu até escrevi, imprimi, na verdade, as informações. O que é que eu faço? Né? Eu tô tendo uma leitura de um livro e pronto, achei um parágrafo que vai casar com aquilo que eu tô escrevendo, que vai me ajudar a escrever aquele trabalho que eu tô escrevendo, ou algo que eu acho importante para futuros estudos. Eu vou simplesmente pegar aquele parágrafo e copiar, e no final daquele parágrafo eu boto a página, né, onde está. Aqui em cima, por exemplo, na fichinha, a gente bota o livro, o autor, segundo a regra da BNT, onde a gente coloca, isso a gente ainda não deu as referências bibliográficas, mas já a gente vai ter essa aula, na forma de citação, né, do como a gente cita um livro. Depois eu vou explicar para vocês, e embaixo a gente vai escrever a página, a parte mais importante, certo? Isso é um método de fichamento. Nada impede que você utilize uma folha em branco, onde você escreve. Nada impede que você utilize o computador também, onde você escreva um arquivo digital. Também é muito mais prático, onde você pode, né, procurar digitalmente. Isso é muito mais prático que utilizar as fichinhas, porque eu sou moda antiga. E também existe um método que eu também utilizo bastante. Eu vou até pegar um livro que eu estudei, que eu utilizei para escrever a minha tese, porque eu falei para vocês, até na aula, vocês abriram a boca, mas eu até falei que eu utilizei mais de 100 livros para estudar para a minha tese. Muitos desses livros eu não utilizei mesmo no trabalho, mas foi de extrema importância para que eu abrisse minha mente daquilo que eu estava falando. Depois eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês os livros que eu utilizei. Então, o que é que eu fazia? Eu vou pegar aqui um livro que eu utilizei bastante na minha tese, que é o livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. É um livro bastante, né, volumoso, um livro bastante denso para se ler. E o que é que eu faço? Eu utilizei post-it. Ele tá bem amassadinho aqui, porque tava na estante e acabou amassando quando eu guardo. Mas o que é que eu fazia? Eu lia, né, cada parágrafo, para que eu não parasse no meio da leitura, eu marcava com post-it a parte mais importante. E depois eu voltava, né, terminava o parágrafo e saía transcrevendo as partes que eu, quiçá, né, nem sempre a gente utiliza tudo, eu utilizaria para escrever
né, meu trabalho. Então, para depois consultar, para depois ver o que é que eu estava, né, utilizando, para que eu estava lendo. Eu sempre colocava até, tem umas coisinhas escritas em cada post-it desse, né, para eu encontrar mais facilmente. Eu também grifava os livros, hoje em dia eu não grifo, mas eu grifava muitos livros. Ou você pode utilizar post-it, pode utilizar clipe. Se o livro for muito grande e você não quiser ficar parando na sua leitura e querer seguir uma linha de raciocínio. Então eu colava o post-it para mais tarde eu vim aqui e transcrever ou nas minhas fichinhas ou nos meus arquivos digitais, que eu tenho bastante. Então, utilize o fichamento tal qual a gente conhece, né? O mais simples. É exatamente isso, não é mistério. Você pega um texto, lê o texto e copia as partes mais importantes. Se o professor pedir um trabalho, faça um fichamento do trabalho do texto tal. É isso. As partes mais importantes do texto você copia e diz que está na página tal, certo? Ai, professora, suponhamos que eu tenho um parágrafo enorme e eu não quero utilizar desse parágrafo, não. Por exemplo, esse parágrafo aqui enorme, eu não quero utilizar desse parágrafo todo, porque é muita coisa, eu só vou utilizar parte desse parágrafo. Use as reticências, ou seja, os 3 pontinhos. Se você quer suprimir, ou seja, deixar de citar uma parte do texto, o comecinho do parágrafo, você suprime a parte que você quer suprimir, ou seja, não escreva a parte que você não quer, que você não acha interessante, e pode começar do meio do parágrafo mesmo, portanto que tem alguma lógica, claro, né? 3 pontinhos, que isso vai dizer que tem informação na frente, e continua, né, escrevendo normalmente. Se você quiser suprimir, ou seja, não escrever alguma parte no final do parágrafo, ou seja, até aqui, desse parágrafo aqui, eu achei importante. Mas depois, isso aqui eu não acho importante para o meu trabalho, né? Uma informação que eu não vou utilizar. No mesmo jeito, você escreve até onde você acha necessário e no final você bota 3 pontinhos. Para que serve esses 3 pontinhos? Que é justamente para dizer que depois dessa informação ainda existe texto, sendo que você não acha interessante, você não acha necessário essa informação no momento. Mas, professora, o parágrafo é enorme, eu acho importante o começo do parágrafo e o final do parágrafo. No meio tem algumas informações que eu não acho interessante. Você pode também utilizar os 3 pontinhos, sem que esses 3 pontinhos vai vir entre parênteses. Por quê? Porque está no meio do texto. Eu começo a escrever a parte do parágrafo em cima, tem uma informação ali no meio que eu não acho necessário, não vou utilizar, não acho que seja interessante, não acho que é importante para o meu estudo, então eu vou botar 3 pontinhos entre parênteses e continuar na parte que você acha interessante, na parte que você acha relevante para aquilo que você está estudando. Os 3 pontinhos indicam que naquele local existe uma parte do texto que foi escondido, né, por mim, que foi escondido por quem está citando. Ficou claro isso? Então, mas não é escrever com as próprias palavras. O fichamento é escrever tal qual está escrito no livro. E depois, se você quiser passar para o trabalho, né, com suas palavras, você vai citar o fulano que escreveu aquilo, mas vai escrever com suas palavras. Mas o fichamento, né, o fichamento simples, o comum, é escrever tal qual está no livro, no artigo, na matéria de jornal, enfim, o que você estiver estudando, e no final de cada parágrafo indicar onde é que está esse parágrafo, tá? Indicar onde é que está essa leitura dentro do livro, a página que está essa leitura. Então, o modo que vocês vão utilizar isso, se você estiver estudando por conta própria, né? Não é algo que é pedido pelo professor. O professor pede muito fichamento, que é até uma maneira de a gente saber que vocês estão lendo o texto. Vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem. Então, eu utilizo post-it, eu utilizo fichas, eu utilizo
arquivos digitais, onde eu copio e colo, principalmente aqueles textos que a gente tem em PDF, aí fica muito mais fácil. Se você acha que é melhor para o seu entendimento estar escrevendo, faça. O importante é que vocês utilizem isso não como uma obrigação, mas como um método de estudo, como um método de catalogação de todas as informações que vocês vêm adquirindo nas leituras de um livro. E digo mais, né? Como a gente lê muito, eu sou uma pessoa que lê muito, e vocês deveriam ser pessoas que leem muito. Lá vai a Fernanda até online dizer isso, né? Toda aula eu falo sobre a importância da leitura. Eu não faço isso somente com livros que eu utilizo para fazer artigos. Nas minhas leituras que eu faço por querer mesmo, essas leituras que eu faço de lazer, eu também faço fichamento. Eu vou até pegar um livro aqui, que ele é bastante volumoso, que é um livro que eu comecei a ler no final do ano passado, e tenho parado porque ele tem 1.500 folhas, e eu vou mostrar para vocês. Não é um livro que eu utilizo para escrever algum artigo, é uma leitura que eu faço por lazer. Mas eu sempre, eu tenho esse costume de marcar as partes que eu gosto, as partes que eu acho interessante, né? Tá tudo aqui. Veja que esse livro é bastante volumoso, então facilmente você esquece alguma informação e eu quero voltar a ler, então eu utilizo isso mesmo como um método, né, de catalogação das minhas leituras. Veja que eu não li nem a metade do livro e eu já tenho várias partes importantes que eu acho interessante, que eu quero ler depois, que eu quero consultar depois, né, para quem tá curioso, esse livro Os Miseráveis do Victor Hugo. Então, vocês podem utilizar esse método para a vida de vocês, não só como um trabalho que o professor passa, mas para a vida de vocês. Vocês vão ter contato com muita leitura, então para que essas leituras não se percam, vocês poderiam utilizar o fichamento como um método, né, de catalogação dessas leituras, seja utilizando a fichinha, seja utilizando arquivos digitais, seja utilizando os post-it para depois você transcrever, não parar, não perder o raciocínio, a linha de raciocínio, que é muito chato também você ficar parando e copiando. Então fazia isso, né? Como eu disse, um capítulo eu lia, marcava as coisas importantes, depois eu voltava e transcrevia as partes importantes para depois eu vir a consultar, né? Como eu estava escrevendo minha tese, eu tive contato com muitas leituras. Então utilize do jeito que os livros, o modo de estudo de vocês, utilize isso como método de estudo de vocês, não só como aquele trabalhinho que o professor passa, né, para você ler o texto, mas utilize isso para a vida de vocês, né? Vocês vão, isso é perda de tempo. Muito pelo contrário, isso é economia de tempo, porque depois você vai querer consultar e você vai encontrar mais facilmente essa informação, tá certo? Então, recapitulando, fichamento simples. Quando o professor pede só faça um fichamento, você simplesmente vai copiar o trecho que você acha importante, fazendo uso das reticências ou não, dos 3 pontinhos, e colocar a página no final de cada parágrafo que você escreveu. Combinado assim? Isso é um fichamento simples. Existe também os fichamentos que a gente chama de fichamento de resumo, onde você pega aquela mesma informação e transcreve ela resumidamente. É bem simples. Você suprime palavras desnecessárias, né? Você escreve com suas palavras de forma resumida. Você pode também utilizar isso. O problema desse fichamento de resumo é que você, quando for utilizar esse resumo, esse fichamento, essa informação depois para escrever seu trabalho, já está uma informação lá já resumida, né? É muito mais seguro você ter a informação completa para só depois, dentro do texto, resumir da maneira que o texto pede, que você está escrevendo o texto, da maneira que você acha necessário resumir isso. Então, o fichamento de resumo é utilizado, né, para que você tenha um parágrafo muito grande, você pode resumir esse parágrafo e dizer onde é que está esse parágrafo, certo? Eu posso resumir, então eu escrevo de forma resumida, então já não é mais a palavra do autor, né?
as suas palavras. E quando você está escrevendo, por exemplo, referencial teórico de um trabalho, você tem dois tipos de citação. Isso eu já dei uma introduçãozinha para vocês, eu vou relembrar. Os dois tipos de citação, quando você cita algum texto, é a citação direta, quando você escreve tal qual, né, tá escrito, segundo fulano, escreve tal qual o fulano disse, né? E existe também a citação indireta, o nome já está dizendo, você pega aquilo que o autor escreveu e você escreve com suas palavras, que é justamente um resumo daquilo que está escrito. Então, quando você faz um fichamento de resumo como método de estudo, como método de catalogação de informação, vai te tirar a oportunidade de fazer uma citação indireta, né? A não ser que você volte lá e volte no livro, reveja e copie tal qual. Então, quando você já guarda essa informação, já cataloga essa informação de maneira resumida, você vai acaba utilizando somente citação direta. Vai que você precisa de uma citação indireta, vai que você precisa escrever tal qual está no livro, vai que, eu só voltar no livro e escrever. E se esse livro for emprestado? Se esse livro for da biblioteca? Então ele te deixa um pouco mais preso, né? A você somente utilizar essas citações de maneira indireta, tá certo? Isso é uma citação é um fichamento de resumo. Existe também outro tipo de método de fichamento, que é o fichamento comentado. O que seria o fichamento comentado? Você utiliza todos os fundamentos do fichamento simples, aquele que você transcreve, e depois dessa transcrição, você comenta aquele parágrafo com suas palavras. O que é que você entendeu? Né? Isso também é um estilo de fichamento muito pedido nos livros, nos professores. Eles pedem para você ler o texto, fazer um fichamento comentado. Então você retira as partes mais importantes, coloca a página ao lado, né? E depois você comenta aquele parágrafo. Isso aí já é a sua, né, o seu pensamento, o que é que você entendeu daquilo, né? E como método de estudo, né? Quando você está fazendo um referencial teórico, você não vai somente citar os livros, você vai comentar cada trecho que você vai escrever. Na parte do trabalho, onde eu sempre falo assim, vai essa parte do trabalho, o referencial teórico ou revisão bibliográfica, revisão de bibliografia, você vai trazer os autores que falaram sobre aquele tema e simplesmente, né, fazer com que esses autores conversem. Mas você tem que comentar também, né? Não é só citações, não é só a fala do autor, é também o seu comentário em relação a cada trecho que você citou. Então, o fichamento de comentário como método de estudo, né, que eu estou trazendo tanto como o professor pedir para fazer trabalho em sala de aula, como eu tô abordando aqui como método de estudo, né? Leve essa aula para a vida de vocês. Então, quando você vai, né, fazer um fichamento de comentário, também te dá a oportunidade de ter aquele trecho já comentado para você, quando chegar no referencial teórico e trazer esse trecho, trazer essa citação desse autor, você já sabe mais ou menos o que você está comentando, porque você já está, no momento que você fez esse comentário, no momento que você fez esse fichamento, você já estava muito ligado à leitura, você estava no processo de leitura, então é muito mais fácil, no momento que você está lendo, você já comentar aquilo que você está lendo. Então, quando você vai utilizar, né, eu li esse livro, fiz o fichamento comentário desse livro, depois desse livro eu li mais 10, né, então minha cabeça embaralhou. Então, se você já trouxer esse comentário, você já, né, traz esse comentário com a cabeça muito fresca, no meio da leitura, já traz, né, uma visão que você já está tendo, porque você está no momento que você está lendo esse livro. Então, o que é que acontece? Você pode fazer o fichamento comentário e também o professor pode pedir. É a mesma coisa do fichamento simples, mas depois que você coloca a página, você vai comentar aquele trecho. Isso, o comentário é seu, né? É algo seu, algo particular seu. Ok?
Então a gente já viu os tipos de fichamento e a gente pode passar já para a nossa segunda parte da nossa disciplina, né, do nosso conteúdo de hoje, que é o resumo. A parte da resenha vai ser num outro momento, certo? Mas a parte do resumo, porque essa aula estaria dividida em duas partes, certo? E primeiro eu vou dar o fechamento e o resumo. O que é o resumo? O resumo todo mundo conhece, né? É simplesmente resumir o que está escrito naquele texto, naquele livro, naquele conteúdo, né? Naquilo que você leu, naquele texto que você leu, né? Como isso é feito quando o professor pede? É simplesmente você ler o texto e escrever um resumo daquele texto. Lembrando que o resumo não é resenha. Você vai ver na próxima aula que é resenha. Resenha, você faz um juízo de valor. Você coloca um pouco da sua opinião, você coloca um pouco da sua visão, né? O resumo não. O resumo é quando você vai na locadora, não sei nem se existe mais locadora, né? Em tempo de Netflix, as pessoas alugam filme, não sei, mas vamos lá. Você vai na locadora e eu vou ser mais direta, né? Locadora, acho que ninguém tem, nem mais não existe. Você pega um livro, por exemplo, e atrás desse livro tem um resuminho do livro, né? Você não dá um juízo de valor. Você resume, simplesmente resume. Se o professor pedir um resumo daquele texto, não coloque informações que não estejam no texto. Para que serve, né? O que é que se tem que ter nesse resumo? Primeiro tem que ter o assunto do texto. Primeiro passo, qual é o assunto do texto? Do que se trata esse texto? Do que esse texto está falando? Qual a ideia central desse texto? Qual a ideia central desse livro? Né? O outro ponto que a gente tem que analisar é o objetivo do texto, né? O que é que esse texto está se propondo? O que é que esse livro está se propondo a oferecer para quem lê, né? As articulações das ideias, como isso é feito, né? Como esse texto é feito, como essas ideias é colocada e principalmente a conclusão do autor do texto, não é seu. Aqui você não dá a sua conclusão, né? Você não dá a sua conclusão particular sua, é a conclusão do autor. E como é que eu utilizo esse para método de estudo? Eu vou dizer como é que eu faço, né? Muitas vezes a gente está escrevendo nosso referencial teórico e a gente não cita o trabalho, né? A gente não vai citar uma citação direta, e sim vai falar sobre livros que estão falando daquela temática. Então, simplesmente você vai falar desse jeito, ó. O livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, vai falar sobre a formação do Brasil, né? A formação da sociedade patriarcal do Brasil, como o nosso povo é estruturado na condições das três raças, etc, etc, etc. Né? Então, você traz a ideia do autor, né? E outro método que eu utilizo, né? Sempre que eu leio um livro, eu coloco dentro de cada livro, seja um livro que eu estou fazendo de leitura, que são as leituras, né? Que eu faço por lazer, ou um livro que eu estou fazendo, que eu estou lendo para escrever um artigo, além do fichamento que eu faço, eu deixo dentro do livro uma fichinha para dizer, tá aqui até do Casa Grande Senzala, para dizer o que é que se trata esse livro, né? Para que depois, eu quero falar sobre, sei lá, eu tô procurando as informações sobre a formação histórica do Brasil. Então vou procurar vários livros, eu só pego, abro e fico, é esse? É não. Então você traz uma visão geral para que você consulte o que é que o livro está falando e depois consulte os fichamentos, se você achar que está dentro desse livro a informação que você encontrou. Então, como método de estudo, você pode utilizar para dizer, olha, o livro tal vai falar sobre esse assunto, né? Quando você está escrevendo seu referencial teórico, você tem que entender quais são os autores que estão falando, os principais autores que estão falando sobre aquele tema que você está escrevendo, não é verdade? Então, como é que você vai saber quais são os autores? É ler dos livros,
né? Então, o livro tal vai falar sobre isso, 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 vai tratar do tema de uma seguinte ótica, né? Eu tenho vários livros tratando do mesmo temas, mas de óticas diferentes. Então, o que é que eu faço? Eu coloco dentro do... Eu faço um resumo, né, do livro e digo o que é que está tratando e sobre qual ótica está tratando aquele assunto. Então, fica muito mais fácil para depois eu rever, para depois eu procurar essas informações, certo? Então, para se fazer um resumo, eu tenho que me atentar para alguns procedimentos. Quais são esses procedimentos? Ser redigido em linguagem objetiva. Se é um resumo, eu não vou encher linguiça, como a gente fala, né? Se é um resumo, se resume. Então, informações desnecessárias, repetitivas, a gente tende a suprimir. Então, linguagem objetiva, sem muitos arrodeios, porque afinal se trata de um resumo, né? Evitar repetições de frases inteiras no original. Se é um resumo, não precisa escrever tal qual o autor falou. Não precisa, não se deve fazer. É lógico que em algum momento a gente utiliza, vai ter algumas exceções, mas evitar escrever as frases tal qual do original, frases inteiras, porque o resumo nada mais é do que uma forma resumida daquilo que tem dito. Não é uma cópia, é um resumo, né? E outra coisa super importante é respeitar a ordem cronológica do texto, dos assuntos e dos livros, certo, gente? Então não adianta você fazer um resumo e trazer uma informação que está no final do livro primeiro, depois trazer. Então, tratar de fazer esse resumo em ordem cronológica que você lê o livro, tá certo? Então, quando eu falo ler o livro, é ler o livro, né? Não caiam na besteira de achar que tá fazendo um resumo, um fichamento, ler trechos do livro e achar que sabe todas as informações. Você não sabe todas as informações, é por isso que eu sempre bato na tecla. Leiam, leiam, leiam. Então, não faça esse tipo de leitura dinâmica, né? Leia o livro, né? Aproveite a quarentena. Leia um livro, certo, gente? Eu sei que tem um bocado de coisa para vocês fazerem, mas você sempre tem muita coisa para fazer. Então, finalmente o resumo não deve apresentar o juízo valorativo ou crítico, ou seja, você não pode colocar sua opinião, isso é característica da resenha, né? Deve ser compreensível por si mesmo, isto é, dispensar a consulta no original. Uma pessoa qualquer pegar o resumo e entender do que se trata aquela obra. Tá entendendo? Não precisar de quem está lendo aquele resumo necessite voltar à obra original para poder entender o que você escreveu. Então, precisa, né, ser algo de entendimento total, certo? Então, faça o resumo também como um método de estudo. Leia um texto, vou resumir esse texto aqui. Use o fichamento, use o resumo. Isso não são instrumentos que o professor só é trabalhinho que o professor passa na aula. Utilize esses instrumentos que eu estou apresentando para vocês agora. Talvez que você já conheça, mas eu estou apresentando de outra ótica, né? Numa aplicação um pouco mais prática, né? Dessa utilização desses instrumentos, para que vocês estudem, para que vocês não se percam na leitura de vocês. Lembrei que você tem anos aí de leituras, né? E são leituras importantes. Você está lendo algum livro que você não quer esquecer daqui a 5 anos, você ter seu fichamentozinho, né? Uma forma também de memorizar, uma forma de entender melhor. Então utilize não só como, o professor passou um fichamento, né? Então utilize isso como técnica de estudo. Você pode utilizar isso como técnica de estudo para facilitar um entendimento maior de vocês no conteúdo daquele livro, no conteúdo daquele trabalho. Tá certo, pessoal? Então não vamos pensar no fichamento, ou a resenha ou resumo como algo que o professor passou para fazer em casa e ponto final. Utilize desses instrumentos como forma de organizar os estudos de vocês, porque é muito importante, né? Vocês querem ter a informação hoje e esquecer amanhã, né? Então para que a gente está estudando se tudo que a gente está passando hoje
né? Você vai esquecer amanhã, então utilize o resumo, o fichamento comentado, o fichamento resumido, para que vocês tenham a oportunidade de depois consultar as obras que vocês leram há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, né? E vocês saberão, olha, esse livro trata disso, então vou procurar dentro desse livro, né, a informação que eu estou necessitando. Não treina, sim, ou no computador de vocês, ou um caderninho. Antes eu utilizava um caderninho, mas não utilizo mais, não. Ou eu utilizo agora os post-its. Eu sou agora dos post-its. Agora, quero época de ostentação. O que é que eu faço dos post-its? Eu simplesmente pego. São caros, né, os post-its. Deixa eu pegar aqui um pra vocês verem. Eu tenho uma caixinha de post-it. O que é que eu faço? Tá aqui um post-it, eu corto ele no meio. Então dá para utilizar o dobro aqui desses post-it para depois eu utilizar várias vezes, né? Então eu marco e depois volto, e não é só porque eu marquei e eu deixo lá marcar, não. Eu volto e transcrevo. Eu só utilizo o método de marcação para depois não parar a leitura no meio do tempo, né? Ou clipe, gente, qualquer clipe, marca ali, depois volta e depois faz o fichamento. Então, isso é uma ótima oportunidade, um ótimo instrumento para você rever o conceito que você tem de fichamento, rever o conceito que você tem de resumo, para que você utilize isso de uma maneira, né, para ajudar no conteúdo, na visão, né, na catalogação e na junção das informações de cada leitura que vocês tiverem, tá certo? E vou passar uma tarefinha para vocês, certo? Para vocês, né, valendo pontinho aí subjetivo, né? No texto que eu passei para vocês, tanto por e-mail quanto pela plataforma Ava, eu queria que vocês respondessem os exercíciozinhos que tá no livro, no texto que eu passei para vocês. Vou dizer a página agora, certo? Só um segundo que tá subindo aqui. Pronto. A página... As questões que começam na página 128, tá certo? Dá uma lidinha nas questões e é bem facinho, gente. E respondam esse questionáriozinho que tá aí e me enviem por e-mail no mesmo dia que vocês forem enviar a prova de vocês. Não é algo complicado, é para vocês treinarem essa técnica de fichamento, tá certo, gente? A próxima aula a gente tá voltando com resenha, certo? Já eu vou colocar online também a parte da resenha, né? Porque o vídeo já tá muito longo, eu tô com medo do YouTube não aceitar vídeos longos. Mas qualquer dúvida, estarei online no dia na nossa aula, no momento da nossa aula, para que vocês tirem qualquer dúvida em relação ao conteúdo de hoje, tá certo, galera? Então vamos lá fazer o questionário que começa na página 128, certo? E a próxima aula vocês vão aprender o que é resenha e qual a sua aplicação prática, tanto para o acadêmico, tanto para a vida pessoal de estudo de vocês, tá certo? Eu desejo para vocês bons estudos, uma ótima quarentena na medida do possível. Eu sei que está sendo muito difícil para a maioria de vocês, para mim está sendo difícil, para todos estão sendo difícil, né? Então todos os professores gostariam de estar dando essa aula presencialmente. Isso vai acabar logo, isso é uma onda passageira e eu espero que logo a gente se encontre em sala de aula para que a gente tenha essa troca que é tão presente nas nossas aulas, né, gente? Então vamos tentar fazer essa troca na plataforma Ava, vamos tentar manter, né, essa discussão. Você que são os alunos que gostam de discutir em sala de aula, que gostam de levantar questionamento, vamos tentar fazer isso de modo virtual na plataforma Ava, por enquanto, que já a gente vai estar fazendo isso pessoalmente, tá certo, gente? Bons estudos, qualquer dúvida a gente está aqui para atender vocês.
né? Eu tô no grupo de WhatsApp de vocês, então podem me chamar. Talvez eu demore um pouquinho, porque eu tô atendendo vários alunos, mas eu não vou deixar de responder vocês, tá bom? Eu espero ver vocês em breve, não virtualmente, a gente poder abraçar nossos entes queridos, a gente poder sair na rua tranquilo, né? E da gente pensar nisso como uma fase que a gente está passando e uma fase que a gente vai superar, tá bom? Um beijo, um abraço, né, virtualmente. E até a próxima aula, tá certo? Até mais.